Eu tenho uma frase que eu uso muito nas minhas imersões, que eu abro dizendo o seguinte: não adianta ser aplaudido no mercado e vaiado em casa. Então, da onde saiu essa frase? Porque eu já modelei pessoas que dane-se a família, meu velho. O que importa são os milhões na conta, porque os milhões na conta você resolve todo o resto. Então, os milhões na conta você compra uma família. Os milhões na conta você compra uma infância que você largou teus filhos por causa dos milhões na conta. O posicionamento passou a ser somente a foto bonita no estúdio, com a roupa de tal cor, com o cabelo arrumado assim, porque isso passa a imagem X de autoridade. E aí as pessoas estão preocupadas com a imagem de autoridade, estão pouquíssimo preocupadas com realmente ser uma autoridade. Isso. Porque ser uma autoridade não é ter uma imagem de autoridade, não é parecer uma autoridade, não é as pessoas te verem como autoridade. É um conjunto de elementos que vão realmente te colocar nesse lugar. Só que a pessoa usa mal a raiva, a pessoa usa mal o medo, a pessoa usa mal a tristeza. Dois extremos com a tristeza são perigosos. Ou a pessoa que nunca se permite viver triste, e aí ela vai atropelando o inconsciente. Não, se sentir triste é coisa de gente fraca. Não, cara, se sentir triste é coisa de gente humana. Opa, bem-vindo ao episódio de número 17 do Fernanda Emboaba Talk Show. Eu tô muito animada, entusiasmada, como diria o convidado aqui passado, Christian Magalhães, não é ansiosa, é entusiasmada. Então eu tô muito entusiasmada para a conversa que eu vou ter hoje. Vou te dizer que já rolou uns 3 podcasts antes do podcast, porque o papo aqui tá muito bom. Então eu tô só pensando no tanto de coisa que a gente vai ter para agregar para você hoje com este convidado que eu trouxe. Vou direto pro currículo dele, porque eu preciso ter mais tempo pra gente conversar no episódio de hoje. Então, olha só. Ele é pesquisador da mente humana, especialista em mente inconsciente. Estou recebendo hoje Eric Loureiro. Muito bem-vindo, Eric. Obrigado, Fernanda. Só na prévia a gente já podia ter gravado uns 4 capítulos, 4 episódios. Tranquilamente, sem dúvida. Obrigado, alegria imensa estar aqui, contribuir e provocar com umas verdades deliciosamente perturbadoras sobre a mente humana. Vamos provocar o povo, para eles descobrirem que não estão tão no controle da mente quanto pensam tá. Uau! Já entendeu, já né? Vamos provocando. Já deu para começar a entender. Eric, quero começar. Primeiro, quero te agradecer, né, pelo seu tempo, por você estar aqui. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta, só pra gente dar um cheirinho, tá? Me diz uma coisa: lei da atração e PNL é a mesma coisa? São diferentes. Pergunta interessantíssima essa, hein? Interessantíssima. Nem sabia que já havia essa boa logo de largada. São diferentes, mas muito complementares. A lei da atração talvez estaria mais alinhado com a física quântica, né? Só que quando as pessoas falam em lei da atração, geralmente falta o meio da história. Eu sempre achei meio esquisito, porque eu sou muito cético, muito racional, muito questionador. Que ótimo. A gente tá falando sobre isso. Eu sou um dos primeiros a serem críticos com alguns colegas meio aventureiros que surgem por aí. Os bons colegas fazem ótimo trabalho, são grandes parceiros de missão, mas tem muita doideira em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, sobre a mente humana. Falou de mente humana, falou de papo de coach, né? É isso mesmo, exatamente. Então, assim, a lei da atração, quando ela é explicada, geralmente ela vem só o resumo da história. Tipo, visualize você lá num palacete ganhando dinheiro, dirigindo a Porsche, rios de dinheiro, e você vai ter isso, né? Um belo dia você vai acordar e vai ter um cheque na sua caixa de correio. Hoje em dia não é mais um cheque, vai ter um Pix na sua conta bancária, vai ter a Porsche parada na garagem. Um belo dia você vai tomar consciência e tá lá vivendo o que um dia você projetou e manifestou. Sim, funciona. Mas essa parada me soava sempre meio esotérica isso, né? Eu falei, cara, mas como assim, né? Só de eu pensar vai acontecer. Então a PNL vem para explicar muito a fundamentação do meio do caminho de tudo isso. Tá bom. Não que não existam as ondas e as frequências. Em absoluto eu creio que elas existam. Aqui tem radiofrequência, aqui tem Wi-Fi, aqui tá passando a rádio, sei lá, 94.7, aqui tá passando a 102.1, a 101.7, tá tudo aqui. As frequências estão. Então, existem muitas frequências no mundo de tudo quanto é natureza. Então, sim, se nós somos uma espécie de um rádio e se a gente tem a possibilidade de mudar um pouquinho a nossa frequência, e é possível demonstrar que a gente muda a frequência, desde a cerebral, delta, gama, alfa, etc. e tal, se é possível a gente mudar nossa frequência e se conectar com essa frequência, então é possível, de uma forma ou de outra, a gente atrair coisas que estão na frequência da prosperidade. Para mim faz sentido, essa é uma pegada mais da física quântica, que eu gosto, acho que bem aplicada, funciona em absoluto. Só que a PNL traz a fundamentação mais dentro da mente, quais são os processos mentais que isso percorre. Legal.
Então, tem gente que faz lá o mural dos sonhos. Então, a pessoa fica olhando a foto do carro que ela quer ter, a casa, a família dos sonhos, a saúde dos sonhos, etc e tal. E um belo dia ela se dá por si, tem consciência de que, cara, aquilo aconteceu, aquilo virou realidade concreta e material na vida dela. Mas há um processo de sugestionamento da mente inconsciente. Pô, o sujeito vai botar lá no fundo de tela do computador ou do celular. Toda vez que ele abre o computador ou o celular, ele olha para aquela imagem da família, do carro, da casa, sei lá. E ele já, depois de um tempo, aquilo vira uma paisagem. Ele já não pensa mais, esse aqui é o carro que eu estou projetando para eu conquistar. Vira fundo de cena. Então ele bate o olho e aquilo fica no automático. Só que esse no automático vai sugestionando a mente dele inconsciente num segundo plano. Então ele começa a desejar aquilo, ele começa a ter comportamentos que levam ele para mais perto daquilo, ele começa a se incomodar se ele ainda está muito longe daquilo. Então aquilo começa a ter uma influência nos pensamentos dele, começa a ter uma influência nas decisões dele, começa a ter uma influência nas buscas que ele tem. Então ele começa a se associar com pessoas que já sabem mais ou menos o caminho, a aprender de mentores que já percorreram esse caminho. Então, num segundo plano inconsciente, isso começa a influenciar as condutas, os comportamentos. Inconscientemente, ele vai assimilando padrões de comportamento de pessoas que já chegaram lá. De repente, ele está reproduzindo mais ou menos padrões semelhantes, está tendo mais ou menos o mesmo resultado, aí ele olha e fala, caraca, como que eu cheguei aqui? Mas há todo um processo de sugestionamento a nível inconsciente. Entendi. Que ele toma consciência quando ele manifesta o desejo por aquilo, pela lei da atração, quando ele manifesta o que ele quer atrair, e ele toma consciência quando aquilo chega. O resto do processo, muitas vezes, é delegado para o inconsciente. A gente delega mais coisa para o nosso inconsciente do que a gente imagina. A gente está quase nada no controle da nossa mente, o que é perturbador. Exatamente. Não, é perturbador em vários níveis, né? Primeiro porque a gente se convenceu de que, e aí depois eu quero te ouvir sobre isso, de que a gente consegue influenciar nosso inconsciente, né? É o que, inclusive, o Papo de Coach fala muito disso, né? De você fazer, por exemplo, o Mural dos Sonhos, que é uma forma de você manipular o seu inconsciente, porque aí eu já li todos os livros do Napoleão Hill, de tudo que existe aí eu já li. E aí, o que se fala muito você vai ficar repetindo isso, porque o seu inconsciente não sabe distinguir o que é realidade e o que não é, logo ele vai aceitar aquilo como uma realidade e isso vai se manifestar em algum momento. Isso é o que a gente sempre ouve. Até que ponto a gente realmente está influenciando, a gente está controlando o nosso inconsciente, ou a gente está só achando que está pondo realmente informações de forma intencional ali e não estamos nada? Então. Tem formas e formas. Porque se só repetir palavras... Aí a gente vai na frente do espelho e fala palavras de afirmação. Já fiz isso também. Isso. Com meu caderninho lá, eu tinha meu texto para falar. Isso aí. Tem formas e formas de fazer esse negócio. Tem formas que você só vai gastar 10 minutos na frente do espelho. E tem formas que vão gerar reprogramação de fato. Tem algumas premissas que são necessárias para que isso aconteça. Já vou dizer quais são as premissas, mas antes deixa eu fazer uma analogia. Vai lá. Vou fazer uma analogia. Imagina que a nossa mente inconsciente é um bebezão de 2 metros de altura. Não, mais que 2 metros de altura, de 5 metros de altura, né? E que ele tem umas vontades próprias e que às vezes são muito antigas, que a gente não sabe nem de onde que veio. Um bebezão, ele não tem um raciocínio muito senso crítico, não entende muito bem a interface com as coisas externas, o jogo dos adultos, o que é conveniente, o que não é conveniente. Se ele está programado para ter um resultado, ele vai ter aquele resultado, não importa o quê. E o consciente é a razão, o racional, o filtro, o adulto. Só que o adulto de 1,80 m de altura tentando segurar um bebezão de 5 metros de altura. Ele vai ter que ser muito bom para conseguir persuadir esse bebezão. Porque apesar de ser um bebezão que faz o que quer e não importa o que aconteça, ele é grande, ele é poderoso. Então o inconsciente não é que ele é bebê porque ele é infantilizado, mas é porque o bebê ele tem as vontades próprias e ele vai dar um jeito de buscar essas vontades próprias mais cedo ou mais tarde. Qual é a programação que está nesse inconsciente? Ela vai predominar mais cedo ou mais tarde. A não ser que o adulto seja muito bom em persuadir. Quem é o adulto? A mente consciente. Quem é o bebê? O inconsciente. Dá para o adulto de 1,80 m persuadir um bebezão de 5 metros? Até dá, mas ele tem que ser muito bom. Então, fazer só afirmação de qualquer jeito não vai funcionar. Agora, tem elementos que mudam o impacto que tem essas afirmações. Por exemplo, você lembra do que você comeu no seu almoço? Ou você pode até escolher. Almoço ou jantar de 11 dias atrás? Se eu lembrar de ontem, eu já tô feliz. Não lembra? De jeito nenhum. Porque é difícil.
E você poderia chutar qualquer coisa. Mas você vai chutar uma coisa que talvez você coma, sei lá, arroz, feijão. que eu como com frequência. Não é com frequência. Mas saber de verdade, dificilmente você vai saber. Ou tá 100% convicta, dificilmente você vai saber. E mesmo que eu te mostrasse o calendário, você ia ter que ter toda uma construção pra você lembrar onde você estava, o que estava acontecendo. Você vai ter que buscar um monte de informações periféricas para ajudar a tua mente a achar essa informação. Por quê? Porque 10 ou 11 dias atrás é quase irrelevante para a sua história. De todos os anos que você viveu, 10, 11 dias atrás é só um dia perdido no meio de toda essa linha do tempo mental. Agora, se eu te pergunto do Natal, o que você comeu no Natal? É verdade. Consegue lembrar onde você estava? Lembro. Se eu te pergunto onde você estava no Natal do outro ano, com quem você estava, o que você comeu, você também. consegue lembrar. O que você comeu numa data especial, o primeiro jantar com seu marido, o que você comeu numa festa que te marcou, você vai lembrar onde você estava, você vai lembrar com quem você estava, o que aconteceu, que prato vocês pediram, se aconteceu algum fato inusitado, você vai se lembrar. Caramba. Então, por que há uma hierarquia diferente nessas duas memórias? Porque uma memória tem forte impacto emocional, outra memória não tem impacto emocional. 11 dias atrás, a não ser que tenha sido um dia mega relevante de impacto emocional, é só mais um dia numa linha do tempo gigantesca da tua vida. Agora, o Natal desse ano, ou do ano passado, ou do ano retrasado, tem algum impacto emocional. O primeiro jantar com o seu marido tem algum impacto emocional. Qual que é o grande lance? Não importa se a pessoa gosta ou não gosta do Natal. Mas, Érica, eu detesto o Natal. Tem impacto emocional. Você teria que ser absolutamente indiferente ao Natal para que essa memória se perdesse ali. Então, o inconsciente, o que ele faz? Um processo de hierarquização. Então, a memória que tem mais impacto emocional, mais informação emocional, ela vem para um nível alto no ranking. Ela realmente tem influência sobre o resto. Uma memória que não tem impacto emocional é só mais uma memória no imenso arquivo lá. Aquele desenho Divertidamente meio que mostra esse negócio. Né? Tem as memórias de base, as memórias mais influentes, tem as ilhas e tal. E tem aquele monte de memória arquivado lá no estoque que tem que atravessar e procurar porque tá perdido lá no meio. Nosso inconsciente faz isso. Ele pensa, cara, se isso aqui tem impacto emocional, tem importância. Se tem importância, eu vou colocar no ranking alto. Se está no ranking alto, tem influência no resto do sistema. Então, fazer afirmação de qualquer jeito, só tá perdendo tempo na frente do espelho. Fazer afirmação com impacto emocional diferente, acessando um estado emocional diferente, e pode ser por raiva. Eu já saí de uma quebra financeira de R$1 milhão, dando porrada no chão, no travesseiro, gritando e usando a raiva para sair daquele buraco, que eu tinha colocado a mim mesmo e a minha família naquele buraco. Se não fosse a raiva, não tinha saído daquele lugar. Mas eu já vi gente que não consegue sair de uma crise financeira porque está muito suave na estrutura emocional. E já construí coisas grandiosas, usando emoções que alguns chamam de emoções gostosinhas. Eu não creio que tem emoção boa nem ruim, não acho que tem emoção gostosinha nem ruim. Toda emoção é boa. Mesmo a raiva é boa, se bem utilizada. E aí eu já saí de coisas maravilhosas também, já construí coisas maravilhosas por emoção de um desejo ardente de viver algo na minha vida. Então, não importa muito qual emoção, o que importa é quanto de intensidade a gente bota na emoção. O cérebro assimila isso de uma outra forma. Quando você era criança, quando eu era criança, a gente não teve que nenhuma palestra para aprender que botar a mão na panela fervendo ia queimar. Exato. Aí o adulto hoje em dia ele vai em 10 mil palestras, faz 45 imersões e não muda nada de comportamento e não sabe por quê. É porque o impacto emocional está baixo. Caraca, e aí uma coisa que você está falando aqui, já abriu um de milhão coisa, né? de janelas aqui já, na verdade, tá? Primeira coisa que você falou de a comparação, né? A lei da atração com PNL, e é verdade isso que você está dizendo, porque eu acabou de me cair a ficha de que coisas que eu falava despretensiosamente, sem essa noção de que falar isso e repetidamente acreditar nisso funcionaria, como, por exemplo, se até os 30 anos eu não tiver casada, eu vou morar sozinha, porque na minha cabeça não tinha cabimento morar com meu pai e com minha mãe depois dos 30. Com 29 anos, eu fui morar sozinha. E não foi, vou fazer 30, então eu vou mudar, não. Você não botou na agenda. Não Só simplesmente, quando eu me liguei, eu tava morando sozinha e eu tinha 29 anos. O que mais? Pus na minha cabeça, assim, quando eu era adolescente. Quando eu fizer 25 anos, eu vou começar a cuidar de passar protetor, hidratante, porque aí eu vou começar a me preparar para os 30. Gente, eu fiz 25, virou uma chave que o negócio que eu achava insuportável, eu passei a não ficar sem. E mais uma série de outras coisas, até com relação ao negócio. Agora, eu entro na outra pauta, porque eu lembrei de uma pergunta que eu queria te fazer. Até que ponto essa questão da influência externa, da ambiência e tudo mais,
que eu vou te falar porque é uma situação que eu tô passando, tá? Uhum. Já tô Abra o saindo seu um pouco dela. coraçãozinho, Fernanda. Olha, isso tem uma coisa que eu faço sem medo de abrir o coração, sabia? Boa, Eu boa. não tenho, se for assistir os episódios, você vai ver que eu sempre isso vou aí. trazendo os casos. Já sei. Porque, gente, não, e até porque se eu tô passando, alguém deve estar passando também, Certeza. vai servir pra alguém. E Mas aí a história é real, não é conceitual. É não, isso conecta. exato. É isso mesmo. Porque olha só, até que ponto Aham. essa questão da ambiência, ela me leva realmente pra esse resultado ilegal? Uhum. Ou é eu me deixar influenciar e fazer algo que eventualmente vai contra alguma coisa? Eu vou te falar da minha situação pra você entender a minha pergunta, tá? Já contei isso em vários episódios. Que é, ano passado, eu entrei na pilha de que os funcionários tinham que trabalhar 100% presencial. Entrei na pilha porque eu fiz um monte de imersão, eu tô ouvindo um monte de gente, paguei uma fortuna e um monte de... E tá todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo tá dizendo que tem que ser presencial se você quiser ter resultado, não sei o que. Eu falei, gente, o negócio anda bem online, home office, mas tá todo mundo falando, todo mundo, porque esse todo mundo tem mais resultado que eu. É isso. Eu quero ter o resultado que essa pessoa tem, vou confiar no que ela está falando. Uhum. E beleza. No decorrer do caminho, foi quase um ano nisso. Até eu entender que eu estava me torturando, porque aquilo começou assim, parece que tava indo... Eu fiquei um ano lutando contra um valor meu. E eu já tinha consciência desse valor. Isso que é o mais louco, que é a liberdade. Liberdade, pra mim, é inegociável. Eu já falei disso com meu marido. Ele falou, mas você é casada agora. Eu falei, então a gente vai achar um meio termo, Isso. porque isso aqui é inegociável. Viveremos uma liberdade de alguma maneira. Exatamente. Isso. Isso é inegociável pra mim. E aí eu fui entendendo por que eu... Assim, ao nível de estar, sei lá, quase tendo uma depressão. Claro. Níveis de tudo que você pode imaginar. Tava ruim, péssimo. Por quê? Minha cabeça ficou péssima ao longo do ano, emocional todo cagado pra falar a palavra mais chula, mas que demonstra... Mas a mais fidedigna. Mas a mais fidedigna. Por quê? Porque eu entrei nessa aqui, eu preciso modelar, eu preciso da ambiência, eu preciso disso, daquilo, pra chegar no lugar onde eu quero. E em algum momento, aí eu não sei nem... Eu vou te dizer que eu não cheguei ainda nessa conclusão, tá? Mas em algum momento, eu falei assim... Não é esse o caminho pra mim, porque está infringindo um valor meu. E se está infringindo um valor meu, não é o caminho. E qual é o caminho? Vamos descobrir. Mas esse aqui não é. Agora, como que eu equilibro isso, entende? De falar assim, eu tô consumindo isso porque eu quero chegar nesse lugar, então eu vou fazendo disso uma ambiência para modelar o meu comportamento. Isso. Ou, e até que ponto é eu abrir mão de um valor, por exemplo, ou de algo que é importante para mim para chegar nesse lugar? Boa, ótimo. Tem duas coisas aí. Primeiro, a gente tem que escolher muito bem quem são os nossos modelos de excelência e em qual área a gente vai modelar eles. Porque tem gente que eu modelo numa área, mas que eu não modelo em outra área. Eu tenho uma frase que eu uso muito nas minhas imersões que eu abro dizendo o seguinte: não adianta ser aplaudido no mercado e vaiado em casa. Então, da onde saiu essa frase? Porque eu já modelei pessoas que dane-se a família, meu velho. O que importa são os milhões na conta, porque os milhões na conta você resolve todo o resto. Então, os milhões na conta você compra uma família. Os milhões na conta você compra uma infância que você largou teus filhos por causa dos milhões na conta. Até certo ponto. Dinheiro maravilhoso, adora a prosperidade, usufruo dela, sem dúvida nenhuma, mas não é tudo. É muito importante, mas não é a única coisa. E eu descobri por quê. Eu já prosperei muito e já quebrei ferozmente, quebrei 1 milhão de dívida anos atrás. E logo depois dessa quebra financeira que doeu, e essa não foi a maior que doeu, eu tive uma separação, que essa doeu mais ainda. Com uma filha pequena, quase recém-nascida, essa doeu ainda mais. Nessa hora eu entendi. Falei, cara, não adianta, eu tô morando no apartamento mais rico da cidade, no metro quadrado mais valioso da cidade, e eu tô pensando em suicídio. O que adianta? Eu tô fazendo custo se a apólice do seguro de vida num possível incidente acidental vai cobrir o estrago que eu tô causando. Falei, não faz sentido. Nessa hora você começa a entender que aquele caminho que convinha para alguns, para mim não convinha. Então, tem 2 pontos muito importantes. Um é escolher o modelo de excelência adequadamente. E segundo, escolher em qual âmbito eu modelo aquele modelo de excelência. Porque tem pessoas que eu me inspiro e modelo essas pessoas que eu modelo elas em uma coisa específica. Estratégia de vendas, estratégia de marketing, posicionamento, etc. Mas eu não modelo como essas pessoas lidam com os filhos, eu não modelo como essas pessoas lidam com a família, eu não modelo como essas pessoas... Onde elas moram, muitas vezes eu não modelo. Eu moro no meio do mato. Adoro. Moraria fácil também. Eu moro no meio do mato. Aí a gente fala, não, mas venha pra cá, porque aqui é o status. Eu falei, meu velho, status pra mim é acordar e ter um barulho de zoológico ao meu redor. Nossa, que delícia. Status pra mim é rolar na grama com os meus filhos, cara. Então, eu tenho que saber o que convém.
Eu moro numa casa que parece um castelo, é um negócio todo esquisito. E aí todo mundo tem as mansões high-techs. E eu não sou high-tech. Eu sou um jovem senhor. E aí, o teu inconsciente, ele sabe quando você está indo para um caminho que não te convém. O que eu digo sempre é que o nosso inconsciente dá sinais. No fundo, quando a gente tem um burnout, uma depressão, quando a gente surta e capota com as 4 rodinhas para cima, você já teve sinais antes. Só que o que a gente faz? Não, vou passar por cima. Não, mas é que isso faz parte do jogo. Não, é só um período, é só uma fase, é só um momento. Não, é que talvez a minha programação mental é que está desatualizada. Isso. Depende. Algumas você consegue atualizar ao longo da jornada, mas tem coisa que é essencial. Tem coisa que é o pilar de sustentação de quem você é. Se você arrancar, desconfigura demais quem você é. Tem uma frase que, todo treinamento meu, eu tenho um texto que eu dou com essa frase, que ela mexeu comigo quando eu era adolescente. Ela é de um filósofo polêmico pra caceta, alemão, chamado Friedrich Nietzsche. Polêmico pra caceta. E essa frase, pois é. Essa frase abre assim, diz assim, ó. Torna-te quem tu és. E a frase nem é de Nietzsche, mas ele refraseou o negócio. Uma frase curta dessa, dá pra ficar 2 horas falando só disso. Exato. Foi o que eu fiz. Deus. Quando eu li a frase, eu falei, cara, peraí. Torna-te quem tu és, isso aqui é muito maluco, velho. Porque torna-te quem tu és significa que eu me tornei outra pessoa, que não é mais quem eu sou, mas quem eu sou ainda existe meio que uma referência. Se eu me torno quem eu sou, aonde é que tá essa referência, meu velho? Exatamente. Porque tá em algum lugar, mas eu virei uma outra coisa que não é quem eu sou. E aí, pra mim, é um trabalho de resgate. Pra mim, o que eu faço hoje, usando a neurolinguística, usando essa coisa da mente inconsciente, pra mim, é um trabalho de resgate das pessoas. Ela voltar a se lembrar como era a vida que faz sentido pra ela, mas não a vida que faz sentido pro outro. A vida que faz sentido pra ela de verdade. Que todo mundo mais ou menos sabe, mas tá lá guardado e soterrado no inconsciente. Pois é. Eu, Eric, era esse adolescente que lia os livros de psicologia, de filosofia e era encantado com a mente humana. Aí eu fui virar um diretor de logística da América Latina de uma multinacional espanhola, viajava o mundo inteiro. Falei, cara, como é que eu virei esse negócio? Onde é que ficou o Eric? Músico, guitarrista de blues, filósofo, nasci no dia do psicólogo, não fiz psicologia, mas estudei todas as linhas e tudo mais. Falei, cara, onde é que foi parar o homem que era fascinado pela mente humana? Onde é que foi parar o cara que era fascinado por tudo isso? Onde é que foi? Aí um belo dia eu me deparei que eu virei um executivo. Porque me vendiam a ideia que um homem de sucesso é um executivo. Porque eu cresci com meu pai sendo um cara do corporativismo. Eu olhei e falei, não, cara, isso aí, eu quero ser presidente de uma grande corporação. Isso era a jornada do outro, não era a minha. Quanto mais eu chegava no que supostamente era o sucesso, mais vazio eu me sentia. Aí é muito louco isso. Porque uma coisa é se sentir vazio sem chegar na ideia de sucesso que você construiu na tua mente. Outra coisa é você chegar nessa ideia que você construiu na tua mente, que é o que estava acontecendo comigo, e falar, cara, cheguei. E agora? Isso daqui parecia ser tão massa. Quando eu tava lá de baixo, vislumbrando quando eu chegava, eu cheguei. Legal pra caramba, mas até certo ponto. E aí você sente um vazio, e aí dá uma culpa esquisita. Porque você fala, cara, eu tô seguindo uma trajetória que eu já nem sei mais se é minha trajetória. A gente compra, Fernanda, ideias dos outros sem perceber. A gente tem uma estrutura na nossa mente que chama neurônio espelho, que é recente, é da década de 90, essa descoberta ou, enfim, estruturação de tudo isso. Ainda tem até testes sendo validados ainda mais profundamente com isso. Mas a gente tem uma estrutura que é o neurônio espelho, que é o mesmo que faz a gente bocejar quando o outro boceja, só que faz a gente começar a comprar a ideia de sucesso quando o outro mostra uma ideia de sucesso. E esse negócio molda a gente no nível inconsciente mais do que a gente pensa. Pois é. Você quer uma demonstração do quanto que esse negócio influencia a gente? Quero. Topa uma brincadeira? Topa uma brincadeira? Manda. Uma brincadeira. Vou te fazer uma sequência de perguntas. Tá. Aí você responde a primeira coisa que vem à sua mente, só que tem que ser assim, ó. Papum. Pode ser? Vai, beleza. Você não vai estar sozinha, você vai estar acompanhada. A galera da audiência depois vai descobrir que vai estar acompanhada contigo, depois a gente valida. Tá, vamos lá. É massa pra você experimentar que maluco é a nossa mente. Tá. Você vai curtir, Então eu te faço uma pergunta e você responde na sequência. Pode ser? Tá, vamos lá. Então vamos lá. Fernanda, do que é feito o vinho? Uva. Uva, beleza. Do que é feito vinho? Uva. Do que é feito vinho? Uva. O nome daquela formiga que morde picadinho? Que Uva. rima o nome... Viúva negra. Que rima o nome o nome do vinho? Da uva? Viúva. Não, a formiga. Viúva negra? Não, saúva. Essa é a aranha. A formiga. Não sei o nome. Saúva. Saúva. Isso. Do que é feito vinho? Uva. O nome da formiga? Saúva. Do que é feito vinho? Uva. O nome da formiga? Saúva. Do que é feito vinho? Uva. O nome da formiga? Saúva. A mulher que não casou? Viúva. Já me liguei. Pegou? Que legal. Primeiro eu gerei uma Aham. confusão Tá. intencional. E fica em paz que você não tá sozinho. Não, Toda a galera tá tranquilo. nela. Aham. Primeiro eu gerei uma confusão intencional. Legal. Depois eu te fiz uma pergunta que levava pra uva. Depois eu fiz uma pergunta que levava a saúva. Aham. Tanto que você já foi pra viúva negra. Aham. É. Foi intencional. Aí depois eu fui lá e te perguntei o nome da mulher que não casou.
Que é solteira. Solteira. O que aconteceu? Você construiu um raciocínio para uma direção. Quer dizer, você não, eu sacanei, desculpa. Tranquilíssimo. Eu construí um raciocínio para uma direção. Eu construí outro raciocínio para a mesma direção. Eu construí outro raciocínio para a mesma direção. Depois que você respondeu, que você se ligou, que tinha caído numa pegadinha, não, na sacanagem. E assim, e é automático. instantâneo. Na hora que você fala, você já sabe que falou errado. Falei errado. Mas é irresistível responder isso. Exatamente. É irresistível responder isso. Porque eu fui levando teu raciocínio numa mesma direção, pro seu inconsciente frear o neurônio espelho que eu tava influenciando fortemente, dá tanto trabalho que ele não consegue frear. Ele vai pensar, cara, viúva negra, sei lá, é uva, cara. Só que pensa quantas outras coisas a gente faz, Fernanda. Mais graves do que isso. Porque isso aqui é só uma brincadeira. Agora, quanto de ideia de sucesso não é uva, saúva, viúva? Quanto de o lugar que você mora, como que você trabalha, qual que é o posicionamento, as roupas que a gente usa, o linguajar que a gente fala, a rotina que a gente tem. É muita coisa. É muita. É muita coisa, Fernanda. Não, olha isso, você falou agora de posicionamento e uma das coisas que eu tenho, de uns meses para cá, eu tenho me empenhado em resgatar é exatamente esse ponto de que, cara, posicionamento não é você usar roupa bege, tons neutros num fundo escuro. Pelo amor de Deus, cara. Quando foi que virou... Olha que loucura, você tá falando de posicionamento, que é na teoria, né? A teoria diz que é um lugar único que você ocupa. E como que você ocupa um lugar único sendo igual a todo mundo? Meu Deus, a hora que eu acordei, que eu comecei a ver o movimento falando sobre isso, eu falo pra pessoa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso ser agente de transformação, porque não cabe a gente... Porque as pessoas estão indo tudo no mesmo balaio de gato, sem perceber a nível inconsciente. Todo mundo na mesma É que você tem a sensibilidade diferente. Você percebeu que você estava indo para um lugar que a massa estava indo que não te convinha. Mas, de verdade, a maior parte das pessoas não tem nem ideia, Fernanda. Pois é. E aí, a pergunta que fica é, qual que é o momento de ruptura? Como que essa ruptura acontece? Se você tem essa percepção que você tem, é antes da quebra total. Porque você foi muito sensível. Cara, eu percebi que eu estava pirando. Não era... Mas aí, por outro lado, as pessoas estão me dizendo que aquilo é ideia de sucesso, mas não era ideia de sucesso. Mas a maior parte das pessoas só vão descobrir quando elas capotarem com as 4 rodinhas para cima, quando elas entrarem no burnout, quando elas surtarem e elas não se reconhecem mais, quando elas estão explodindo com família, quando elas estão explodindo com marido, com esposa, com filho, com funcionário, quando elas estão se tornando irreconhecíveis. Mas, de verdade, o inconsciente mandou sinais antes. Já viu que gente de sucesso se diz muito intuitiva? Exato. Não é? E você certamente é uma pessoa muito intuitiva. Sou. E que normalmente, eu já falei isso na terapia, claramente. eu tenho essa intuição, várias coisas que acontecem, eu falo, cara, eu já tava com uma pulga atrás da orelha, eu já tava pensando nisso, mas o que a gente faz? Atropela. Exato. Atropela. Só que aí, quando você ignorou aquele sinal que você recebeu, aí lá na frente quebrou a cara, você descobriu que não te convinha ou que não era por ali, você fala, pô, por que eu não segui minha intuição? Exato. E toda vez que você segue a sua intuição, tende a melhorar o resultado que você tem. O que as pessoas chamam de intuição, eu chamo de dedução da mente inconsciente. O que significa esse negócio? O inconsciente ele tem a capacidade de mapear, ler elementos que a gente conscientemente não sabe. Você, como mulher, tem isso ainda mais aguçado, com certeza. Às vezes você é apresentado para uma pessoa ou para alguém que vai te fazer uma proposta, um produto, um serviço. E, cara, tecnicamente está tudo bonitinho. Faria total sentido fechar aquela negociação, faria total sentido trabalhar com aquela pessoa, faria total sentido contratar aquela pessoa, faria total sentido qualquer coisa que faria sentido supostamente. Aí você sai daquela conexão e você vira para alguém do teu lado e fala, cara, não sei, velho. Faz sentido o que fulano propõe, faz sentido o currículo da pessoa, faz sentido o produto da pessoa, faz sentido o serviço da pessoa, mas eu não sei. Meu santo não bateu com dela, meu santo não bateu com dele. Aí a pessoa do teu lado, ainda mais se for homem que vai querer achar as fundamentações lógicas e racionais, vai falar, mas Fernanda, de onde é que você tirou isso? O que foi que ele ou ela falou? O que foi que você viu? O que foi que você percebeu? E você não sabe falar. Esse é o ponto. Já fiz várias vezes isso com o Pietro. Ele fala, mas eu falo assim, não sei. Eu falo assim, eu não consigo terminar a frase. Eu fico num... Isso. Aí eu Pietro, mas por quê? O homem cabeça dura, ele vai procurar fazer isso aí. Eu falo exatamente pra ele. Eu falei, eu não sei, não me pergunte, não sei te dizer o quê. É um feeling. Ponto. É um feeling, é uma intuição.
Só que de verdade, você não tirou essa sensação do nada. Não foi. Às vezes eu falo, cara, eu tirei uma informação aqui do sovaco, meu velho. Mas a verdade é que não foi do nada. Isso daí foi da sua mente inconsciente. Ela mapeou elementos e detalhes que você conscientemente não conseguiu perceber. Só que o teu inconsciente mapeou alguns elementos ali. E o Pietro vai procurar saber o passo a passo da construção, mas não foi uma construção racional, Lógica, mental, consciente. nada. Foi uma construção inconsciente. Você ficou com uma sensação. E eu recomendaria fortemente que o Pietro confiasse na tua sensação. Por quê? Porque o seu inconsciente consegue processar um volume de informações muito maior do que o seu consciente. Nós conscientemente aguentamos processar mais ou menos 7 informações simultâneas. 7 informações bugam a nossa mente. Se eu pedir para uma pessoa decorar um número de telefone, a pessoa não vai conseguir repetir com total precisão logo na sequência. Se eu pedir para alguém que nos assiste aqui decorar um número de telefone que agora é DDD 56, número 93245 0721. 0731. Tô repetindo mentalmente aqui pra... 31 ou 21? 31. Não sei. Será? Final 31. Qual que era o DDD mesmo? 55. 56, acho, hein? 55. 56, Edinho? Mas agora 55 já ou esqueci. 56? Isso aí, ó. Mas aí já esqueci. 5503. Só ficou isso agora. Será? Essa doideira, um número de telefone já tem mais do que 7 informações. A gente não sabe mais se é final 21, 31, se o DDD é 55, 56. Cara, é um número de telefone. E sou eu, você, o Edinho, todo mundo aqui vai ter a mesma limitação de decorar um número de telefone. E quem está ouvindo a gente deve ter se enrolado tudo com o número de telefone também. Deve tá tentando. Já faz o corte a desse, pessoa vai voltar, esse corte ficou bom, hein? A pessoa vai voltar Exato, pra ver se acertei. pra ver se acertou. Por quê? Porque a gente buga, o consciente buga com esse conjunto de informações. Agora pensa, Fernanda, para decidir uma empresa, um negócio, uma vida, uma família, é muito mais do que 7 informações simultâneas que a gente... Muito mais do que cada decisão, são muito mais do que 7 decisões por dia. Cada decisão tem muito mais do que 7 variáveis para serem avaliadas por dia. 7 variáveis passa na introdução da decisão. Pois é. Então a gente tem que lidar com um volume de informações que é incapaz da nossa mente consciente processar. Então o que a gente faz? A gente joga para o inconsciente. Inconsciente, me dá uma sensação se é por aqui ou se é por ali. Se sim ou não. Fecha o negócio ou não fecha o negócio? E aí, quando o Pietro te pergunta, tá, mas qual que foi o processo de construção? É tipo o professor de matemática pedindo, demonstre o cálculo. Exatamente. Se você acertou ou não a resposta, demonstre o cálculo. O problema é que na matemática a gente até conseguia demonstrar. O inconsciente, a não ser que você conheça muito da mente inconsciente, via de regra, você não vai conseguir nem perceber qual foi a elaboração que o inconsciente teve. Porque a mente delega do consciente para o inconsciente processos complexos. Viver é de uma complexidade tão gigante que a gente não daria conta conscientemente. Enquanto a gente está aqui falando, a gente está batendo papo, você não está pensando sobre a sua frequência cardíaca. Mas você acabou de pensar provavelmente. Exatamente. Mas enquanto você pensou sobre a sua frequência cardíaca, você não pensou sobre a posição dos seus dedos e da sua mão no seu rosto. Mas você acabou de pensar sobre isso. Mas não pensou na posição dos seus pés, mas acabou de pensar sobre isso. E a pessoa que está ouvindo a gente também está pensando a mesma coisa enquanto ouve a gente. Então, a gente vai colocando foco no lugar, mas perde o foco do outro. Coloca o foco em um, perde o foco do outro. E é complexa a atividade de viver. Uma rotina, um dia na vida do ser humano normal, é de uma complexidade para a mente consciente que a gente manda para o inconsciente. A gente ensaboa o corpo na mesma sequência todo dia e não pensa sobre isso. É verdade. Aí quem está ouvindo a gente agora vai ensaboar o corpo no próximo banho e vai bugar na hora que estiver tomando banho. É bem Porque vai assim. pensar, cara, qual que é a sequência que eu faço que eu nunca pensei sobre isso? Eu começo por aqui ou por aqui? A pessoa não pensa nisso. A gente veste o calçado na mesma sequência. Isso aí, eu Não é muito doido, prestei atenção nisso há muitos anos atrás, deve ter, sei lá, talvez uns 15 anos atrás, que eu fui conversar com hoje ele é até mentor, acho ainda, não sei se você conhece, Sidney Oliveira, escreveu a Geração Y, os livros e tal. Há muitos anos atrás eu já fiz a pergunta pra ele, falei, cara, por que você ficou insistindo em mim? Do nada, eu não lembro nem como, que ele, do nada eu tava num processo ali com ele, mas uma das vezes que eu fui lá pra uma sessão, ele me fez essa pergunta sobre qual perna da calça você veste primeiro toda vez. E eu, como assim, toda vez? Aí ele falou, presta atenção na próxima. Aí eu fui prestando atenção. Realmente, faço sempre do meu jeito. Isso. Você escova o dente sempre de que jeito? Desse jeito. Quando você levanta, você faz de tal jeito. Quando você acorda, você faz... Qual perna você põe pra fora da cama primeiro? Exato. Gente, é assim, muito louco, chocante. né? É muito chocante como a gente realmente faz exatamente igual. Nós somos quase robóticos.
Somos quase robóticos. E o que mas a gente jura que tá no controle. Isso. Esse que é o lance. Isso. Agora, o que a gente faz? A gente se acostuma que a gente não tá no controle, e é isso. Ou tem outro caminho. Tem outro caminho. É isso, eu estou fadado ao mesmo resultado o resto dos quando meus você dias. olha pra isso, você fala, cara, não tem o que fazer, porque... E aí você fala, vou adquirir então um novo hábito, mas ele vai cair no mesmo lugar. Exato. Vai ficar automático, robotizado de qualquer jeito. Exato. Ser robotizado acontece, não é bom nem ruim. Agora, depende da qualidade desses scripts, desses programas mentais que a gente roda. Boa. Porque também, você é uma mentora de sucesso. Boa parte do sucesso que você tem foi robotizado. Olha que doideira. Você toma decisões de forma de se comunicar. Por exemplo, você tem uma autenticidade muito grande. Você tem uma leveza, uma abertura, um humanismo que conecta imediatamente com a tua audiência. Essa questão, você não pensa para fazer isso. Você só faz. Ah, Eric, mas é óbvio. Eu falo para os meus mentorados que, pô, tu quer ter um posicionamento de valor, seja você, etc e tal. Para você é óbvio. Porque você está muito dentro de si. Isso te traz bons resultados, isso te faz ser uma mentora de enorme valor, mas você não percebe que há uma metodologia de sucesso. Mas do mesmo jeito que você tem isso e eu também tenho as minhas, a gente também tem as metodologias de fracasso. Que a gente faz a mesma coisa todo dia, aquilo nos atrapalha. Quando a gente foi ver, a gente já estourou com quem não tinha que ter estourado. Na hora que não tinha que ter estourado, do jeito inadequado, passou do ponto. Quando a gente foi ver, já procrastinou de novo. E ficava, caceta, procrastinei, eu sabia o que tinha que fazer, mas não acabou fiz. O dia, você vai ficar frustrado que você não fez. E esse é o ponto. Por quê? Porque esse inconsciente está programado para algumas automações de fracasso. Então, há uma forma de a gente quebrar essas automações, essas automatizações, na verdade. Há uma forma da gente quebrar todo esse processo. Via de regra, quando tem um forte impacto emocional, muda. Por exemplo, você vê às vezes gente que dirige... Tinha uma conhecida minha, depois ela virou conhecida porque ela veio fazer um processo com a gente. Ela dirigia muito rápido. E o marido cansava de dizer para ela, você está dirigindo rápido, você está dirigindo muito rápido, você está dirigindo muito rápido, vai dar ruim isso daí. E um dia deu ruim. Atropelou uma pessoa e, enfim, a pessoa foi a óbito, o cacete da quadra, deu um problema lá. E aí, a hora que ela ligou pro marido para contar, o marido ainda rasgou com ela. Aí, acabou o casamento, mas também acabou de dirigir rápido. Quase que acabou de dirigir, quase que ela não queria mais dirigir, mas nos processos, depois ela conseguiu recuperar isso. Um episódio de forte impacto emocional quebra essa automatização imediatamente. Então, por vezes, a gente vai querendo quebrar a automatização, mas só de uma forma racional e lógica. E não vai funcionar. Você já deve ter visto um monte de gente que lê 45 mil livros, vai em 41 milhões de palestras, entende como funciona a mente humana, entende como é que funcionam as emoções, os comportamentos, um monte de gente que estuda esse negócio, que trabalha nesse negócio, mas você vai olhar a vida da pessoa e a pessoa cai no mesmo buraco dia a dia e derrapa nos mesmos comportamentos. Aí essa pessoa sabe até te explicar por que ela de vez em quando não funciona tão bem. Por que ela continua caindo no mesmo lugar, mas continua lá. Vai continuar caindo. Porque o fato de eu entender racionalmente e conscientemente não significa transformar. Via de regra, a transformação vai estar associada a algumas coisas que carregam fatores emocionais. Por isso que eu subestimo, às vezes, as pessoas às vezes superestimam, na verdade, o poder de uma palestra e subestimam o poder de uma experiência. Porque ler um livro ou palestrar ou assistir uma palestra é bom, é legal, melhora, mas isso por si só não basta. Porque a experiência ela traz um grau de aprendizado que só o entendimento não alcança. Mesmo quando a pessoa está nos ouvindo aqui, só vai produzir uma mudança se isso provocar alguma chacoalhada nela. Se a pessoa está ouvindo a gente aqui, fica surpresa, fica entusiasmada, fica incomodada, fica provocada, estamos no caminho bom. Se a gente viesse muito sóbrio, e graças a Deus o formato do teu talk show permite que a gente não seja tão sóbrio, permite que a gente seja mais provocativo com a galera, isso consegue produzir alguma transformação. Se a gente fosse muito sóbrio, muito linear, por isso que o professor de faculdade, às vezes, alguns são tão sóbrios que não muda nada. É verdade. Mas eu tinha um professor de matemática na 6ª série que eu lembro até hoje. E é muito louco esse professor. Ele chegava e cantava música, e tirava um sarro, um barato. Todo mundo teve uns caras desses. O professor de cursinho, pré-vestibular, os caras são bons pra caraca, musiquinha. Por quê? Porque gera um entusiasmo diferente. Esse professor meu de matemática, ele marcou... A minha letra é influenciar na letra dele. E eu detestava matemática antes dele. Mas ele mudou. Aí, anos depois, a filha dele veio fazer treinamento comigo. Eu reconheci o sobrenome. Caramba. Falei, você tem algum parentesco com o professor Walter? Eu tenho, meu pai.
Fez seu Caraca, pai, o mundo é eu um consigo... ouvinte codorna. É. Bom, Gente do descobrimos céu. hoje também. É, E aí, que a sua família inteira já fez exatamente, já também. fez todos os treinamentos. Doideira. E aí, eu fiz contato com ele. Falei, posso ter acesso ao seu pai? Liguei pro professor Walter. Falei, professor, o senhor me marcou de um jeito que não tem ideia, professor. Aí falou, é mesmo, que bom, tá, todo bonachão. Aí eu falei, eu hoje ensino coisas até inspiradas no que você fazia. Aí ele falou, com o que você trabalha? Falei, com programação neurolinguística, eu sou treinador do criador da PNL e tal. Aí ele começou a dar risada na outra linha. Eu falei, o que você está rindo, professor? O senhor conhece PNL? Foi usando PNL na sala de aula que eu produzi esses efeitos, Eric. Ele falou, Eric, você me conheceu pós esse conhecimento, mas antes do conhecimento da PNL eu era outro professor. Falei, entendi por que ele intencionalmente provocava umas coisas, não dava para ficar indiferente na aula do professor Walter. Que legal. E eu nunca mais esqueci um monte de coisa da aula do professor Walter. Gente, você tá falando um negócio, tá um negócio aqui na minha cabeça, porque eu vou ouvindo, vai passando um filme, assim, do que você tá me falando, porque você comentou aqui a meu respeito, você falou, você é de um jeito muito espontâneo. Isso. Aí eu tô lembrando, você falou de professora, eu tô lembrando que na faculdade, primeira aula que eu tive de criação, fiz publicidade, aula de criação, antes do primeiro dia de aula, o professor mandou um e-mail pra gente, fazendo uma lição de casa, a gente tinha que levar a lição de casa no primeiro dia de aula. E eu, como sempre fui boa aluna, tal, fiz a minha lição de casa. Vou levar a lição de casa no primeiro dia. Fiz a lição, levei. A lição era simples, você tinha que encontrar uma forma diferente de se apresentar para a turma. Olha que Cheguei lá, massa. tinha eu e uma pessoa só que tinha feito a lição de casa. O resto Mas ninguém. tudo bem, fiz a lição de casa, vou apresentar. E aí eu não fiz nada muito criativo, mas eu levei alguns objetos que me representavam de alguma forma, que eram importantes para mim. Dentre esses objetos, eu levei uma Bíblia. Eu nasci e cresci na igreja, sou cristã, acredito piamente na Bíblia como a palavra de Deus. A fé e a espiritualidade têm uma importância essencial na minha vida. Então, eu levei e falei um pouquinho disso. Esse objeto me representa por conta disso. Nessa hora que eu falei, meu olho encheu de lágrimas, porque eu falando, né? Olha só. E aí, tudo bem, seca, né? Que não vai deixar cair a lágrima. Aí, sequei ela, beleza. Aí, continuei. Depois da aula, o professor me chamou no canto e falou assim, ó, pega essa emoção, coloca no papel e me traz um texto para eu ler. Olha aí. E aí, somado a isso, feedbacks que eu tenho recebido dos convidados, eu comentei semana passada isso com o Pedro, falei, caraca, olha só que legal, que do convidado o Pedro, Edinho, do Dr. Pedronari. Eles deram o mesmo feedback que eu acho que uns 4 convidados deram, que tá um pouco em linha com o que você acabou de falar, que me fez remeter, que é, cara, esse formato, eu vim aqui me senti muito à vontade, foi um dos poucos lugares que eu fui que eu fiquei muito confortável de ser eu, de falar o que eu realmente penso, sem travas. E eu falei, cara, que coisa, né? Porque eu não faço isso de forma... eu tenho que deixar a pessoa confortável e tal. Não, sei lá, sou eu. E aí, só que olha que louco, sabe qual foi a minha fase de produção de conteúdo mais obsoleta, mais nebulosa? Foi a fase que eu quis ser estratégica. Ser outra pessoa que não é você. Não, tem que ter a estratégia. Aí, que a estratégia, você tem que fazer o gancho, aí o desenvolvimento e o CTA. E aí, o gancho tem que ser a copy, que a copy é assim, não sei do quê. Tem que ter o ai, daí tá. É isso. Aí, o que aconteceu? Mas eu desandei de um jeito. Eu fiz uns tempos atrás uma carta aberta, até falando... Quando eu entendi isso e comecei a retomar o meu jeito de fazer, de falar, que sempre funcionou... Eu fiz uma carta aberta, tá lá no meu Instagram, se alguém quiser ver, um post branco com o texto. Falei, gente, um dia eu tava lendo aqui, eu falei, cara, sabe, deu um estalo assim, falei, cara, voltei. Era isso. É muito louco, quando que a gente vai se silenciando. Você falou aqui do ensimesmado, mas é bom porque, em alguns momentos, né? Porque se a gente não se ensimesma, não é que eu falei, ensimesma, se a gente não se ensimesma, em alguns momentos a gente cai nesse lugar. E aí, onde que isso pra mim é o maior problema? É uma crise de identidade generalizada, que é o que eu vejo hoje, quando eu olho pra nossa geração, pras pessoas, pra geração mais nova, acho que talvez em algum momento a gente vai ver o efeito disso, que eu acho que vai ser bem caótico, mas é uma crise de identidade generalizada. Você olha pras pessoas, tá todo mundo com o mesmo cabelo, com o mesmo tipo de roupa, usando a mesma copy, com a mesma estrutura de gancho, não sei o que. O vídeo tem que ser assim. Aí, gente do céu, vem um fulano, faz um tipo de edição de vídeo. Meu Deus, todo mundo no meu feed tá fazendo aquela edição de vídeo. E eu fico, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo?
acontecendo, sabe? Usam as mesmas frases uns dos outros, tudo igual. Exatamente. Isso, e quando cita a origem, porque a grande Geralmente maioria das pessoas não cita. cita porque quer fazer que é dela, aquele pensamento magnífico, assim. Isso. Então, assim, esse ponto todo de você conseguir se entender para que não caia nesse lugar, parece fácil, mas também não é. É complexo, é o que você falou, é complexo viver. A dose, ela é muito precisa. Tua mãe, minha avó já sabia sobre PNL pra caraca. Já falava, você não é todo mundo, meu filho, você não é todo mundo. Aí hoje em dia a gente esquece desse negócio. Tipo, a gente virou todo mundo. É isso. Porque tá na rede social. Mesmo em neurolinguística, a gente fala muito de modelagem. Sim, vamos modelar, mas vamos modelar até o ponto em que eu ainda estou dentro das minhas fronteiras, da minha personalidade. Porque como é que eu vou me desmontar inteiro? Então quer dizer que a gente vira uma multidão de clones também. Não faz sentido isso. Vou modelar e importar para o meu mapa de mundo aquilo que eu acho interessante do mapa de mundo do outro, que pode potencializar o meu mapa de mundo. Mas se eu tiver que deixar de ser quem eu sou para virar alguém, peraí, que referencial de sucesso maluco que me venderam que não me convém. Mas é um grande perigo. E se você for ver quem está na ponta lançando a tendência, está sendo tão ele mesmo ou ela mesma. Exato. E os outros estão sendo só cópia de outro, mas é criptonita pro Superman e pra Mulher Maravilha esse negócio. Você perde a força, porque você nunca vai ser tão bom simulando alguém do que sendo quem você é. Exato. Eu fui treinar uma vez com o Tony Robbins, que também é discípulo do mesmo mestre que eu, do John Grinder. E eu, antes dessa época, eu tinha uma influência muito grande do Tony, assim. Eu era um pouco Tony Robbins wannabe, assim. Hoje em dia eu sou muito diferente. Eu falo, cara, não sou nem coach, nem motivacional, eu sou provocacional, perturbacional. É outra pegada minha. Mas antes eu tinha um pouco mais de Tony Robbins. Aí eu cheguei lá, até eu treinar com o Tony pessoalmente. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu olhei e falei, cara, não tem como. O cara, não é que ele não tá simulando ser Tony, ele é quem ele é. Exato. Esse lugar ele já ocupou. Agora eu preciso ir para o que é o meu lugar correspondente ao nível de autenticidade que ele tem. Exatamente. Aonde é que eu moro que é meu. Por exemplo, esse negócio de mente inconsciente. Algumas pessoas falavam, vez ou outra, mas pegar a mente inconsciente e escarafunchar esse negócio e levantar essa bandeira, sou eu. Daqui a um tempo, alguém que suja falando, mente inconsciente, vai até parecer que é uma cópia minha, mas não é que é uma cópia minha, porque esse negócio já existia sempre na humanidade. Só que eu martelei tanto nisso, eu sou tão apaixonado por isso, eu vou tão profundo nesse negócio que eu começo a marcar território quase como se fosse meu. Mas por quê? Porque é uma paixão verdadeira minha. Agora, se eu viesse aqui e falasse as mesmas frases prontas, que os papos de coach às vezes carregam, eu ia ser só mais um no meio da multidão. Você ia ser só mais uma mentora se você replicasse a mesma coisa, a mesma cartela, o mesmo jeitinho, as mesmas frases. E as pessoas sentem quando é autêntico ou inautêntico, quando é orgânico ou inorgânico. É verdade. As pessoas sabem que você não está com máscara aqui. Eu sei que você não tá com máscara, eu não tô com máscara. Você tá sendo quem você é, com vulnerabilidade total. Falando abertamente, a gente tá se divertindo, as pessoas estão se divertindo. Isso é massa. Agora, é chatíssimo ouvir um podcast ou qualquer coisa que seja uma palestra, um treinamento, uma mentoria de alguém que você sabe que tá ensinando um negócio que nem aquela pessoa vive. Eu, antigamente, muitos anos atrás, eu era desse. Eu achava que eu tinha que subir no palco e ser o perfeito. Hoje em dia, eu subo no palco e explico sobre a minha quebra financeira, explico sobre erros meus do passado, explico que eu já traí, eu já menti, eu já quebrei, eu já pisei na bola com gente que eu não deveria ter pisado na bola. E eu quero ajudar vocês com a minha vida. Eu quero ajudar com o meu acerto, com o meu erro, com a minha teoria e com tudo que eu puder ajudar. Se aquele fracasso meu do passado me ajuda hoje a que te facilite um pouco o caminho, pega, eu não sou dono da verdade, mas tem uma coisa interessante que eu estou descobrindo aqui enquanto eu estudo e te ofereço. Agora, algumas pessoas acham que para elas terem autoridade, posicionamento, branding, status, tem que ser perfeito. Não, me dá arrepio já de ouvir essas coisas hoje. Posicionamento tá virando tipo coach. Exatamente. Tá caindo no mesmo lugar. Brand é a mesma coisa. Tá caindo no mesmo lugar, porque as pessoas deixaram de lado a origem e posicionamento passou a ser somente a foto bonita no estúdio, com a roupa de tal cor, com o cabelo arrumado assim, porque isso passa a imagem X de autoridade. E aí as pessoas estão preocupadas com a imagem de autoridade, estão pouquíssimo preocupadas com realmente ser uma autoridade. Isso. Porque ser uma autoridade não é ter uma imagem de autoridade, não é parecer uma autoridade, não é as pessoas te verem como autoridade. É um conjunto de elementos que vão realmente te colocar nesse lugar. Porque senão a pessoa parece, mas aí 2 minutos você descobre que não é nada. Exato. Exato.
parte fundamental de você ser autoridade é ter resultado naquilo que você está ensinando. Uhum. É o mínimo que se espera. Se você está dizendo... Congruência, e aí acho que o marketing digital também veio trazendo, banalizando um pouco de tudo isso, porque, né, o que tem da galera que enriqueceu ensinando os outros a enriquecer, e aquelas coisinhas, né, aqueles memes que a gente já ouviu 1000 vezes. Que nunca foi dono de um papagaio nem um periquito, mas as a fotos pessoa ensinando fake. a ter família, a pessoa malemar teve um namorado, sabe? Essas coisas assim. Tem bastidores assombrosos, né? Exato. Teve vários casos, né? De pessoas que, nossa, virou... Eu acho que até não sei, eu não vou citar nomes porque fica mal. Mas teve uma época que isso foi meio que um fuzuê, assim, no mercado digital, né? A fulana de tal que falava que tinha Vale do Silício, não sei o que, não sei o que. Na verdade, ela teve isso vendendo aquilo que ela tá... Enfim. Hoje eu acho que já caiu um pouco no senso comum. E aí eu vejo 2 problemas, né? Porque a gente tem as pessoas que só sai comprando ideias e produtos. E a pessoa que já caiu no descrédito e já não acredita em ninguém e já não quer e acaba deixando de realmente vivenciar algumas transformações, que também é ruim. E achar esse meio termo é difícil. Aí entra aqui num ponto que eu queria te perguntar, porque você falou aqui que as emoções... Não tem emoção boa e emoção ruim, né? Só é emoção. E aí você falou que você usa, por exemplo, a raiva para sair dessa quebra de 1 milhão. E que muita gente que está numa situação financeira que nem é tão crítica, mas que não consegue sair porque não está... Aí a pergunta é... Eu não sei se a palavra... Eu acho que é assim que fala, que é anedonia. É assim que fala? É anedonia mesmo. É a pessoa que está nessa situação. É a pessoa que provavelmente não vai conseguir sair do lugar que está. Nem para mais, nem para menos, nem para nada. Porque ela simplesmente não está conseguindo... Não está sentindo a emoção para que a emoção faça com que ela se mova. O que essa pessoa pode fazer? E que nossa, esse ponto é muito, muito doido. Porque é pra onde a maior parte das pessoas vão, né? Porque quando tá doendo, o que a pessoa faz? Embota a dor. O que eu faço? Eu sempre falo isso. Adivinha por que eu tô falando disso? Adivinha como eu sei. Quase tudo que eu te perguntar, pode ter certeza. Adivinha quem é o avatar. Exatamente. E é muito doido, porque a hora que tá em dor, o que a gente faz? E cada vez mais eu vejo essa tendência mais forte e aumentando. A pessoa vai lá e dá uma embotadinha na dor. Toma só um remedinho, só um negocinho. Eu tô meio distraído, deixa eu botar aqui uma Ritalinazinha, um Vivancezinho, porque, né, pô, tá todo mundo usando, pô, meu amigo usou, falou que é bom, cara, eu tomei aqui, não tô com dificuldade de dormir, cara, só dá um ansiolíticozinho, um negocinho, tô meio estressadinho, meio triste, tal, vou dar aqui um negocinho, tal, vou dormir um pouquinho e tal. Só que aí a gente perde o contato com aquilo que talvez seja o incômodo que pode ser a alavanca de saída. Emoção não é boa nem ruim. Emoção é emoção. Pô, emoção tem uma função biológica. Emoção... Nosso cérebro levou centenas de milhões de anos, não são 2025 anos de evolução. Cara, na natureza, o que não tem função, e se essas emoções não tivessem função, deixaria de existir. É verdade. A gente não se pendura mais em árvore, então nós não precisamos de um rabo para a gente se equilibrar e se pendurar. Mas a gente tem uma herança que é um cóccix, que é um ossinho. Um dia foi necessário ter uma outra estrutura que hoje em dia não existe mais. As emoções, se elas estão com a gente ainda, é porque ainda é necessário. Se não fosse mais necessário, tinha ficado para trás, a gente tinha um resquício. Como tem um cóccix, que é um resquício. Não é o que acontece hoje em dia. Se nós temos raiva, se nós temos medo, se nós temos alegria, se nós temos tristeza... Se nós temos todas essas emoções e as variações delas, as emoções primárias, né, que com o binômio atração e repulsão dá origem a tudo quanto é emoção que a gente sente. É tipo, as cores primárias são as emoções primárias. Se a gente tem essas emoções, tem gente que não gosta de sentir medo, tem gente que não gosta de sentir tristeza, tem gente que não gosta de sentir raiva. Cara, se tem essa emoção, tem uma função. Não tem peça solta na mente humana, não tem peça solta no nosso sistema. Só que a pessoa usa mal a raiva, a pessoa usa mal o medo, a pessoa usa mal a tristeza. 2 extremos com a tristeza são perigosos. Ou a pessoa que nunca se permite viver triste, e aí ela vai atropelando o inconsciente. Não, se sentir triste é coisa de gente fraca. Não, cara, se sentir triste é coisa de gente humana. De vez em quando se sentir um pouco triste, por algumas horas, por um dia, por alguns dias talvez, normal e necessário. Cara, a tristeza é um radar de melhoria contínua que vem te sinalizar que tem alguma coisa na sua vida que deu uma descarrilhada ali. E o que a tristeza faz? Ela não bota a gente para fora, extrovertido, falante, expansivo. Ela puxa a gente para dentro, até fisicamente. O ombro cai, a cabeça baixa, o silêncio toma conta. Por quê? Porque a tristeza tá chamando, fala, cara, dá uma olhadinha aqui dentro. Tem um negocinho aqui que desconectou, tem coisa aqui que tá incomodando a gente, tá machucando a gente. Vamos vasculhar para resolver? Pô, é um radar de melhoria contínua.
método Kaizen dentro da própria mente. É verdade. Você tem um gestor de qualidade dentro da mente, maravilhoso. Mas tem gente que atropela esse negócio. Outro extremo é gente que fica apegado à tristeza, mas não resolve o que a gente chama de base causal da emoção. A pessoa não vai vasculhar, tá, eu tô triste, então deixa eu mergulhar nesse negócio e resolver. A pessoa acha que não tem solução. Puta, o que aconteceu com a minha vida não tem solução. Cara, 8 bilhões de seres humanos nesse planeta. Alguém deve ter passado por um problema parecido e deve ter achado uma resposta, cara. Superou de alguma maneira. Então, também ficar parado sem buscar a solução também não é um bom uso da tristeza. E todas as emoções têm isso. Mas tem gente que não gosta. Não é gostosinho sentir tristeza. Tá. Ser gostosinho ou não ser gostosinho não significa ser bom ou ser ruim. Não significa ter utilidade ou não ter utilidade. Não tem nenhuma emoção que é inimiga da pessoa. Esse é um ponto. As pessoas dão um significado, às vezes, muito torto para as emoções. É ruim me sentir triste. É ruim ter um gestor de qualidade fazendo um radar de melhoria contínua e te sinalizando que alguma coisa precisa ser melhorada. É maravilhoso. Gostosinho? Talvez não seja a coisa mais gostosinha. Mas é necessário. Porque é a mesma coisa dizer que a alegria é maravilhosa. Tem gente que está se detonando com a alegria, tem gente que está destruindo a própria vida em busca de amorosidade porque não sabe usar uma emoção que é gostosinha, mas se mal utilizada, também destrói. A tristeza, bem utilizada, constrói, não destrói. O medo, bem utilizado, constrói, não destrói. E eu não estaria aqui tendo essa conversa com você se eu não tivesse medo no meu sistema. Eu não teria sobrevivido à minha adolescência, Fernanda. Eu era músico desde os 13 anos, na noite. Imagina que loucura, quanta de loucura eu vi. Eu imagino. Eu sei muito bem onde vão os limites da mente humana, pessoalmente e em outras pessoas. Porque eu já vi o que as pessoas são capazes de fazer com a própria mente. Graças a Deus, eu tive medo suficiente para olhar e falar, pera, que eu estou entrando por caminhos perigosos. Muitas pessoas só sobreviveram por causa da tristeza, do medo. Mas não é só sobreviver fisicamente. É sobreviver mentalmente, é sobreviver emocionalmente, é sobreviver nos negócios. Só que aí a pessoa acha, imagina, empresário, empreendedor, né? Não sinto medo, tô receoso. Você tá com medo, meu velho? Você tá com medo, caceta. Receoso, é a palavra ótima. ótima. É normal, entendeu? É necessário. Raiva é a mesma coisa. Tem a função fundamental. A raiva, ela é uma emoção poderosíssima. A raiva tem uma natureza destrutiva. A gente se depara com alguma coisa que faz a gente sentir raiva. Sei lá, mentira. O que te deixa com raiva, Fernanda? O que faz você sentir raiva pra caraca? Me dá um exemplo aí. Uma coisa que me deixa com raiva é má vontade. Má vontade, boa. Má vontade. Aí você vê a má vontade na sua frente. Aí você sente raiva, sobe aquele negócio da raiva. Você vai lá pra fazer carinho na má vontade? Não. Você quer destruir aquele negócio. Aniquilar a má vontade. Aniquilar a má vontade. E aí mora a força e o perigo da raiva. Porque como você quer destruir, aniquilar, ela é uma emoção, e a única dentre as emoções primárias, que ela tem uma natureza destrutiva. Só que imagina, é tipo uma arma. Por ter uma natureza destrutiva, você vai lá e você quer acabar com a má vontade, às vezes a gente se machuca ou machuca os outros por não saber usar de um jeito mais preciso e cirúrgico a natureza destrutiva da raiva. E tem gente que fica com medo, fala, cara, mas quando eu solto esse bicho dentro de mim da raiva, e todo mundo tem um bicho de raiva dentro de si, porque tem que ter, porque precisa ter alguma coisa que seja destrutível. Como a pessoa já se machucou muito, ou já machucou muita gente, o que a pessoa faz? O contrário, ela bloqueia a raiva. Só que ela está bloqueando uma energia destrutiva. Então, se ela está bloqueando e silenciando isso que o inconsciente está brotando, isso que o sistema límbico da pessoa está brotando, que é uma energia de raiva, ela está bloqueando uma energia destrutiva dentro dela. Vai virar uma doença psicossomática, vai virar uma, sei lá, desde coisas mais triviais, tipo uma gastrite. Gastrite nervosa. Por que será que tem esse fundo de cena? E tantas outras somatizações. Já teve, né? Eu tenho. É, porque a pessoa vai bloqueando essa emoção. Porque ela fala, cara, se eu jogar pra fora, eu destruo. Às vezes o outro, ou coisas importantes pra mim. Então eu vou bloquear. Só que ela tenta bloquear conscientemente, racionalmente, um negócio que é mais forte do que ela. Não vai desaparecer. Vai pra algum lugar, vai dar vazão pra algum lugar. Se não for pra fora, vai dar vazão pra dentro. Vai ser um processo de implosão, de autodestruição muitas vezes. Vai bater no corpo, vai ter somatização. Então, o lance é conseguir canalizar e usar essa raiva, mas de um jeito que não seja destrutivo com coisas que não deveriam ser destruídas. Entendi. Aquele dia que eu falei pra você que eu tava em 1 milhão de dívida, que eu comecei a encher de porrada o travesseiro no meu quarto, é porque minha filha é recém-nascida. Minha esposa, na época, tinha pedido pra eu comprar um pacote de fralda e eu não tinha dinheiro pra comprar um pacote de fralda. Recém-nascido. E eu fui e eu nunca achava que tinha esse negócio de não ter dinheiro. Sempre achava, sempre dá assim um jeito. Não, tem como não ter dinheiro. Eu descobri... Do pior jeito. Tem como não ter dinheiro.
Eu não consegui comprar um pacote de fralda. Meu Deus. Aí eu devolvi para a mulher da farmácia, subi no apartamento. Minha esposa perguntou, não tinha pacote de fralda? Eu cheguei com a mão vazia. Eu falei, não é isso. E eu não... Quando a gente está em crise financeira, a gente não fala, né? Aí eu, em silêncio, fui pro quarto e eu fiquei tão puto de ter colocado a minha família e uma filha recém-nascida, minha primeira filha, recém-nascida, numa situação tão deplorável. E nessa época eu já tinha tido imóveis de investimento, carros importados, tinha erguido grande patrimônio, só que eu tinha quebrado feio. Caramba. E irresponsabilidades minhas. Excesso de ousadia que virou irresponsabilidade minha. Eu fiquei tão puto com os meus padrões de irresponsabilidade por não ter pedido ajuda, com o meu orgulho de não ter levantado a mão e falar, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de algo que, na minha cabeça, eu estou me levando para esse lugar aqui. Funcionou até certo ponto, agora eu me atrapalhei tudo com isso. Naquele dia, esmurrando aquele travesseiro e gritando com raiva, tem um amigo meu, Murilo Grande, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, chega um dia que chega. Aquele dia, cara, eu gritava um chega tão puto, foi a raiva que me tirou daquele lugar. Mas e se eu tivesse bloqueado dentro de mim? E se eu tivesse atirado a raiva em cima da minha esposa? É verdade. Você não me entende? Eu teria usado a força destrutiva da raiva no lugar errado. Eu usei a força destrutiva da raiva em cima daquelas feridas, daqueles padrões que estavam lá, programados no meu inconsciente, que estavam detonando a minha vida. A minha vida, se fosse só a minha, né? A família inteira indo pro buraco. E o que você fez a partir dali? Primeira coisa, eu pedi ajuda. Primeira coisa, eu saí daquele quarto, chamei minha esposa e tive a conversa mais honesta que eu tive até então. E depois eu pedi ajuda. Naquele dia, de alguma forma, a raiva matou o meu orgulho. E tem gente que acha tem gente que olha a gente próspera e acha que gente próspera é orgulhoso. E eu descubro que as pessoas mais prósperas geralmente são as pessoas menos orgulhosas que eu conheço. As pessoas, muitas vezes, que estão em grande dificuldade são as mais orgulhosas. É verdade. Porque para mim o orgulhoso, o arrogante é aquele que acha que sabe de tudo. Que ele tem todas as respostas. Mas aí você vê que entre a teoria da mente dele e o resultado prático na vida dele tem um abismo de diferença. Só que, cara, se você é tão bom assim, se você sabe tantas respostas assim, por que as coisas ainda estão tão difíceis assim? Porque geralmente ele acha que sabe tudo. Tem muitas respostas e poucas perguntas. Quer resolver tudo sozinho, não levanta e pede ajuda. Cara, aquele dia, porque até então eu era o treinador, o mentor. Aquele dia eu falei, cara, a partir de hoje eu não ando sozinho. E até hoje eu tenho isso. Eu tenho treinadores, mentores pessoais, amigos que sabem mais do que eu em alguma área. E mudou, imagina. Hoje a gente fatura 10 vezes mais do que naquela época, com muito mais saúde, do que a época antes de eu quebrar. Com muito mais saúde financeira, com 50%, 52% de margem líquida. Eu não sabia fazer isso antigamente. E eu não teria descoberto como fazer se eu tivesse ficado dentro da minha cabeça. A gente tem um viés de autovalidação, a gente concorda demais com a gente mesmo. Isso é bom porque blinda a autoestima, mas é um problema porque gera uma estagnação pro resto da vida. É doido, né? Era só um minuto. Só um segundo pra eu aqui, ó. Assente essas verdades pra eu deliciosamente perturbadoras. Gente, pensa a pessoa que eu mesma vou reassistir esse episódio inteirinho depois que tiver editado. Minha nossa. Gente, mas não faz sentido. É muito, não, é exatamente porque a gente concorda isso. demais com a gente. É exatamente isso. A gente precisa desse viés de autovalidação, porque senão a gente perderia nossa autoconfiança. Ele é bom. E agora ao mesmo achar tempo, o ele nos equilíbrio embota. disso. Isso. Aí a gente vai sempre cair no mesmo lugar de sempre, que é autoconhecimento. Meu inconsciente mandou um texto massa aqui. Quer que eu leia um texto Quero, legal? por favor. Deixa eu achar ele aqui. Seu inconsciente mandou. Se meu inconsciente mandou, Ele é porque ele tá vai ser mandando útil. nesse episódio, Vai com ser certeza. útil. Ok, gente, é muito louco isso. Como a gente. Cara, como a gente não se conhece. A verdade é essa. A gente acha que se conhece, quando a gente vai ver, tá conhecendo é nada. Eu tenho uma frase que eu digo assim, Fernanda. O peso que a gente dá para a opinião do outro é inversamente proporcional ao nosso autoconhecimento. Significa que, se alguém me faz um elogio e eu vou para as nuvens, eu estou me conhecendo pouco. Se hoje alguém chega para mim, Eric Loureiro, você é maravilhoso, incrível. Eu falo, eu faço muitas coisas legais, sem dúvida nenhuma. Eu tenho meu valor, sem dúvida nenhuma. Mas, nossa, eu tenho tanta sombra que eu estou mexendo aqui, meu amigo, se você soubesse. Todo dia eu estou descobrindo mais uma, meu velho. Então, sim, eu tenho muita coisa legal, mas eu estou também no meu caminho, meu velho. Se a pessoa faz o contrário, você é um cretino, o Eric Loureiro é um canalha, um filho da mãe. E tem gente que acredita que eu sou isso aí. Tem. Não importa o que a gente faça. Uhum. Eu falo, também não é justo isso, meu amigo. Você também está ignorando quantas coisas massa eu faço por mim, pelos outros, pelo mundo. Também não é digno você me dar isso. Eu conheço o quanto de luz eu tenho dentro de mim. Eu conheço o quanto de sombra eu tenho dentro de mim. Então, se dentro de mim eu estou fazendo um puta de um trabalho de arqueologia, quem é você do lado de fora para achar que sabe mais do que eu? Óbvio,
A pessoa do lado de fora, ela tem um referencial, um ponto de vista interessante, porque ela está dissociada de nós. Então, eu sempre levo em consideração alguma coisa, Sim. mas eu filtro. Eu ouço, não é que eu ignoro o que as pessoas falam, nem do elogio, nem da crítica, mas eu filtro. Ouve tudo, retém o que é bom. Isso. Tem alguma coisa ali que pode me servir, mas as pessoas, às vezes, elas vão para o céu ou para o inferno de acordo com se alguém te dá um elogio ou uma crítica. Tá faltando autoconhecimento É. na peneira. Quer o texto? Quero. Diga. O texto chama Esse texto não é meu, tá? Esse texto é extraído de um livro tibetano, chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Mas eu adoro esse texto. Legal. Eu adoro esse texto. Esse texto chama Autobiografia em 5 capítulos. Diz o seguinte. Primeiro capítulo. Ou seja, é a biografia de cada um, né? A biografia da vida. É um texto tão simples e que explica a vida. Primeiro capítulo. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Mas não é culpa minha. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Segundo capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Puta, não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Terceiro capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim, eu caio. Porque é um hábito. Mas meus olhos se abrem. Eu desperto. Sei onde estou. É minha responsabilidade. Saio imediatamente. Quarto capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Quinto capítulo. Ando por outra rua. Isso explica a trajetória de evolução das pessoas, não? Ou o que deveria ser a trajetória de evolução das pessoas, né? Quando a gente vai tomando consciência de sombra e luz, a coisa vai mudando de um jeito tão mais leve e fluido que as escolhas são diferentes, os resultados são diferentes e a gente flui. Agora, enquanto a gente não desperta, esse inconsciente conduz o processo. A gente acha que está no banco de motorista da própria mente. Caramba. Poucas coisas são tão ilusórias quanto essa. A gente está no banco de passageiro. O que a gente chama de realidade, das nossas verdades, eu digo sempre que toda realidade é uma ilusão. A gente construiu essa ilusão, esses programas mentais que a gente acha que é a realidade. É a nossa versão de realidade. Construída. Caramba. Deliciosamente perturbador, não, Fernanda? Deliciosamente perturbador. Eu com certeza vou reassistir tudo. Não é? Gente, perfeito esse texto. Não é muito massa esse texto? A primeira vez que eu li esse Muito. texto eu fiquei apaixonado. Não, é realmente a vida humana em 5 capítulos. É, autobiografia em 5 Autobiografia em 5 capítulos. Eric, eu ia te fazer uma última pergunta, mas eu não quero fazer pergunta porque eu acho que esse tá com cara de final. Esse jeito que você arrematou. Então, até porque eu posso fazer 1 milhão de perguntas ainda, mas eu realmente acho que dá. Eu falo igual meu terapeuta. Vamos encerrar por aqui. Vamos parar por Deixa aqui. no ar, deixa aberto, deixa o loop exato. aberto. Deixa o aqui loop aberto. pra gente refletir sobre isso, porque realmente, eu vou te falar que você terminou de ler, eu me arrepiei todinha com esse texto, porque realmente eu me vejo muito nesse lugar, Todos em muitas nós, coisas. exatamente. E é engraçado que em cada área da vida a gente tá num capítulo, né? Exato. Tem Exato. área que a gente tá no capítulo 1, área Exato. que a gente tá no capítulo 5 Matou. e É isso vamos mesmo. passar a vida inteira navegando entre os capítulos, Entre né? os 5. É isso muito, muito incrível Às vezes a gente isso. anda pra outra rua numa área da vida, mas a gente derrapa na coisa mais básica e ainda terceiriza a culpa em outra área da vida. Exatamente. É muito real o que você falou. Muito real. Exatamente. Cara, eu quero te agradecer. Obrigado, Fernanda, eu que agradeço. Assim, duplamente, tá? Te agradecer pelo seu tempo, por você compartilhar esse conhecimento. E duplamente por quê? Porque, assim, eu tô saindo daqui, assim, com tanta coisa pra eu refletir. Ainda bem que eu tenho terapia amanhã. Então eu já vou levar várias coisas. Tem material de Eu trabalho vou levar já. várias coisas, porque realmente, assim, muitas das coisas que você falou vão muito de encontro a questões que eu venho passando, questões pelas quais eu já passei, mas não passei com a clareza de que eu estava passando, algumas que eu tô passando e algumas que eu estou começando a passar pela primeira vez agora e passar por coisas novas. É sempre desafiador, né? A gente tem o medo, não é receio não, é medo É isso aí. do que vai acontecer, do como vai ser, eu vou conseguir lidar com isso, eu não vou. Exato. E aí, eu não sei se você é cristão, mas eu sou. E aí, Sou. na Bíblia tem ali em Coríntios 10, 13, Deus fala, não veio sobre vós tentação senão humana, mas foi a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Exato. Então, eu sempre confio muito nisso quando eu tô vivendo uma experiência nova. É proporcional ao que Você suporto. é capaz. Eu falei isso ontem pro Pedro. Falei assim, ó, a boa notícia é que se eu tô passando por isso, é sinal que eu tenho condição de lidar. Por Exato. mais que talvez eu ainda não esteja entendendo bem o que tá rolando, Aham. não ia acontecer se eu não tivesse condição de lidar. Então, talvez eu seja muito mais forte do que eu
achei até aqui que eu sou. E então, isso tudo que você trouxe aqui de conhecimento, de informação, de conversa, de troca, realmente não só deixou o episódio extremamente, assim, cara, provocador, perturbador, mas muito, realmente muito bom. Mas também me ajudou muito pessoalmente. Fico Por isso feliz. que quero te Uma agradecer honra servir. duplamente. Obrigado, gratidão. Obrigado. É bem isso que você falou. A gente não recebe um desafio que a gente não possa suportar, né? Eu lembro quando eu estava lá na minha quebra financeira, eu falei, Deus está me forjando para algo maior. A minha dor não pode ser em vão. O meu desafio não pode ser em vão. O tamanho das portas que vão se abrir são proporcionais. Se eu tive ideias de morte, é porque eu vou ser um dos caras que vão incendiar o coração de vida das pessoas. E não vai ser de milhares, mas de milhões de pessoas. E naquele dia eu parei de ser um treinador só com a mente. Apesar de eu sempre ensinar sobre a mente. Eu passei a ser um treinador com o coração e com a alma, sabe? É uma coisa visceral que a gente faz hoje em dia. Tanto que um dos nossos valores fundamentais no meu instituto é alma. São 4 valores. Legal. E a gente colocou o valor alma. As pessoas falam alma. Nunca vi isso em empresa nenhuma. E, cara, é que não é na força do braço, não sou só eu. A aprovação e o deserto foi para que a gente pudesse levar muito mais gente que a gente nem sabe. A gente nem sabe. Você nem sabe quantas pessoas você nem conhece, você nem viu o rosto que estão se beneficiando da sua jornada. E eu estou vivendo a mesma coisa. A gente está indo para patamares que eu nunca estive também. É muito maluco, mas é uma delícia. Muito, muito bom. Bom. Obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Eu aqui respirando para fazer o encerramento. Mas, Eric, conta pro pessoal como que eles te encontram nas redes sociais. Joga Eric com CK, _ Loureiro, e aí eu vou estar lá com verdades deliciosamente perturbadoras sobre a mente humana. A gente faz processos muito malucos e conteúdos muito provocativos, mas que estão muito bem fundamentados, né? Eu sou o primeiro crítico à água com açúcar do desenvolvimento pessoal. Então, vão encontrar coisas muito bem fundamentadas. Então, Show de sobre bola. a mente inconsciente, sobre coisas que podem ser decifradas da própria mente, da mente do outro. É maravilhoso. Maravilhoso. Esse tema é maravilhoso. Ele é infinito e maravilhoso. Ele é. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, do jeitinho que tá aparecendo aqui no GC. Todas as redes sociais tá exatamente assim, tá bom? E por aqui nesse canal nós falamos sobre posicionamento, mas não só de posicionamento água com açúcar, pegar o mote aqui do desenvolvimento pessoal água com açúcar. A gente realmente conversa aqui sobre todas as nuances que envolvem uma pessoa bem posicionada, não só digitalmente, até porque eu falo que posicionamento digital não existe. Existe posicionamento, digital é uma ferramenta. E todas as nuances que envolvem uma pessoa bem posicionada, que envolve comunicação, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e mais um monte de outros assuntos. Vale a pena você dar uma xeretadinha aqui nos outros episódios, tem bastante informação interessante para você também. E quero te agradecer por você ter chegado até aqui. Se você está neste momento ouvindo o que eu estou dizendo, deixa aqui nos comentários qual foi os insights que você teve, porque eu tenho certeza que chegou até aqui, não foi um insight só que você teve ao longo desse episódio, tá? E aqui todas as quintas-feiras estreia um novo episódio do Fernanda Emboaba Talk Show, quinta-feira às 19 horas, tá? Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, assim, próximo episódio que sair você vai ser notificado. Eu te vejo no próximo vídeo. A coisa do digital pra mim é nova, não é simples. Eu não tinha rede social e tinha orgulho de não ter rede social até poucos anos. Sério? Eu Nossa, tinha, então, mas você cresceu relativamente rápido também, até, né? 7 anos atrás eu criei a minha primeira rede social pessoal. Fechado, perfil fechado. Eu não usava nada disso. E aí eu entendi, não, peraí, eu preciso... Se eu quero fazer um trabalho... Vou precisar dessa ferramenta. Aí em 2019 eu comecei a... Não, peraí, eu preciso fazer algo. 2018 para 2019 eu comecei a despertar para isso. Nossa, muito recente. Recente. Foi logo que entrou a pandemia. Foi. Quando entrou a pandemia, foi... Na verdade, assim, bem na virada de 2019 para 2020 é que eu falei, eu vou levar isso a sério. E foi bem quando entrou a pandemia. Foi bem quando entrou a pandemia. E foi aí a melhor você coisa. foi mais pro digital mesmo. Foi. Aí você teve que mergulhar no digital. Aí eu porque não mergulhei tinha de nada cabeça. Eu virei presencial. coprodutor, estrategista. Aí eu começava a lançar mentores. Eu virei mentor dos mentores. Você lançou, Eu lancei galera? um monte de gente. Eu lancei Bruno Lima Nunes, que é o maior perfil de TDAH do Brasil. É amigo meu e que mentorado legal. meu. Pegamos um perfil dele com 4 mil. É o maior perfil de TDAH do Brasil. No TikTok tem 1 milhão, no Instagram tem 500 mil. Cardoso Mundo, eu conheci ele, estava começando a estourar. Ele tinha, assim, começando aqui, foi forte. Em 6 meses ele saiu de 2 mil seguidores e bateu 200 mil. Caramba. Eu tenho pra mim, uma vez que você tá como expert, coisas que não são possíveis de terceirizar na minha visão, é parte de conteúdo. Também Conteúdo não dá. não dá pra terceirizar. Fica com cara de tudo Comercial, igual.